Olá pessoal, vamos para mais uma aula de biologia. Dessa vez nós vamos estudar um pouco sobre as características gerais da célula e suas estruturas. E o ramo da biologia que estuda as células é chamado de citologia, onde cito significa célula e logia, estudo. E as células são as unidades básicas, estrutural e funcional de todos os seres vivos. A palavra célula foi usada pela primeira vez em 1667 pelo inglês Robert Hooke. Com um microscópio muito simples, ele observou pedacinhos de cortiça, tecido vegetal morto. Hooke percebeu que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios. A esses compartimentos ele deu o nome de célula, palavra diminutiva do latim cella, que significa cavidade. O ramo da citologia se desenvolveu graças ao ajuda de aparelhos chamados de microscópio. Hoje conhecemos o microscópio óptico, que tem um poder de aumento de até 2.000 vezes, que se dá com a ajuda da luz, e outras estruturas, como objetivas, as oculares, o tubo, o diafragma e outras estruturas que estão presentes no microscópio. Mas a base do microscópio eletrônico se dá através também aí de um feixe de luz. Já o microscópio eletrônico, que tem um poder de aumento de até 100 milhões de vezes, que é um microscópio mais complexo, com estruturas tecnológicas, podemos dizer assim, mais avançadas, e utiliza aí feixes de elétrons. Nós temos aqui uma imagem microscópica, feita por microscópio eletrônico, de bactéria Escherichia coli, onde a gente observa algumas características que não podem ser observadas, detalhes que não podem ser observados por um microscópio óptico. Mais uma imagem feita pelo microscópio eletrônico. Dessa vez nós temos um piolho agarrado a um fio de cabelo. E aqui nós temos imagens microscópicas feitas pelo microscópio óptico. Nós temos a célula vegetal da cebola. Observamos algumas características. Do outro lado, na outra foto, nós observamos mais características da célula vegetal. Dessa vez observamos o cloroplasto, que são organelas que ajudam no processo de fotossíntese. E, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos dividem-se em dois grandes grupos. Podemos classificar células procariontes, que são aquelas células que não possuem uma membrana nuclear, ou seja, o material genético está disperso diretamente no citoplasma, e as células eucariontes, que são aquelas células que possuem uma membrana nuclear, ou seja, vai limitar o material genético, ou vai conter o material genético do citoplasma. E quais as diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica? A célula procariótica, como a gente já falou, não tem membrana nuclear, a ausência de organelas com membranas, a fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas, são as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Célula eucariótica possui membrana nuclear e nucleolo, grande variedade de organelas com membranas, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Lembrando que nós estamos trazendo uma introdução sobre características gerais da célula e suas estruturas, e nas próximas aulas vamos estar nos aprofundando com relação a essas organelas. A célula eucariótica, como já foi dito, ela vai possuir um núcleo que está separado diretamente do citoplasma, E todas as células eucarióticas, cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana chamada de membrana nuclear ou carioteca. As células eucarióticas elas podem se dividir ainda em células eucarióticas vegetais e células eucarióticas animais. Podemos classificar quanto ao número de células dos seres vivos, que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, seres vivos formados por uma única célula, bactérias, cianobactérias, alguns unicelulares, alguns fungos e protozoários.
Seres pluricelulares são aqueles seres vivos formados por muitas células, como os animais, vegetais, fungos, protozoários e algas pluricelulares. Nós temos ainda os formatos das células ovuladas, que são aquelas que são células ovais, né, presentes no tecido epitelial. Nós temos células discoides, como as hemácias, fusiformes, que são aquelas células alongadas. Nós temos aquelas células com formatos estreladas, como os neurônios. Nós temos aquelas que têm um formato de bastonetes, como as bactérias, cocos, também outros tipos de bactérias. As estruturas das células eucarióticas, basicamente, uma célula é formada por 3 partes. A membrana plasmática, que é aquela capa que envolve a célula, que vai delimitar e vai dar a forma à célula. O citoplasma, que é aquela região que fica entre a membrana e o núcleo, onde podemos encontrar as membranas citoplasmáticas, né? E nós temos também o núcleo, que é aquela estrutura que controla as atividades celulares. Nós temos aqui a representação ou imagens de célula animal e vegetal, onde a gente observa algumas características, né? Presença de várias organelas, várias estruturas. Mas, a princípio, podemos diferenciar pelo aspecto da coloração. A célula vegetal e a célula animal. A célula vegetal tem essa coloração verde graças à presença de uma organela, né? Nós temos lá os cloroplastos e junto com o cloroplasto nós vamos ter a clorofila, que vai dar esse aspecto verde. O cloroplasto que vai ajudar no processo de fotossíntese. Também na célula vegetal nós vamos ter uma organela chamada de vacúolo, que é um tipo de bolsa que vai conter um líquido nutritivo. E nós vamos ter a parede celular, que vai dar uma rigidez à célula vegetal. A membrana plasmática, que vai estar presente tanto na célula procarionte como na célula eucarionte, apresenta, certo, essa membrana que isola do meio exterior. A membrana plasmática é tão fina que ela mede em torno de 6 a 9 nanômetros, que os mais aperfeiçoados microscópios ópticos não conseguiriam torná-la visível. Foi somente após o desenvolvimento da microscopia eletrônica que a membrana plasmática pôde ser observada. Nas grandes ampliações obtidas pelo microscópio eletrônico, cortes transversais da membrana aparecem como uma linha mais clara entre duas mais escuras, delimitando o contorno de cada célula. Na célula vegetal, nós vamos ter a parede celulósica, que é aquela parede constituída pela celulose. E essa parede tem a função de reduzir a perda da água e promover a rigidez das células. Também nós temos uma estrutura, né, presente nas células eucarióticas e procarióticas, que é o citoplasma, que fica entre a membrana e o núcleo, é preenchido pelo hialoplasma e é onde se encontram dispersos os organoides ou as organelas citoplasmáticas que garantem o bom funcionamento da célula. Também nós temos aí uma estrutura chamada de núcleo, que vai ocupar cerca de 10% do volume total da célula e ajuda no controle de todas as reações que ocorrem na célula. Nós temos várias organelas citoplasmáticas e nós vamos citar alguns exemplos, como lisossomo, ribossomo, mitocôndria, centríolo. Também nós temos o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. A mitocôndria, que tem como a função a respiração celular e a produção de energia. Células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias, como as células musculares. O complexo de Golgi, que é formado por pequenas bolsas que servem para armazenar e descartar substâncias. Os lisossomos, que são estruturas responsáveis pela digestão da célula. Também nós temos o retículo endoplasmático, que se subdivide em retículo endoplasmático liso ou não granuloso, que é onde há a produção de lipídios. E nós temos ainda o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é onde se encontram aderidos à sua superfície externa os ribossomos, sendo local de produção de proteínas, as quais serão transportadas internamente para o complexo de Golgiense. E ainda nós temos aí os centríolos, que participam no processo de formação de cílios e flagelos e da divisão celular,
multiplicação das células. E nós temos os ribossomos, que tem a função de síntese de proteínas. Muito obrigado por permanecer comigo até aqui. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar com relação às organelas e suas funções.